A dinâmica de grupo é um mistério para a maioria das pessoas, porque envolve atividades pouco comuns e que parecem não ter nenhuma ligação com a vaga para a qual a pessoa está sendo selecionada. Mas existe sim um objetivo bem definido, né, e técnicas muito bem estruturadas para conhecer melhor as competências comportamentais dos candidatos. A ideia é que fazer um paralelo entre qual a postura da pessoa na dinâmica de grupo com aquela que ela vai ter na empresa diante das situações pode ajudar a selecionar pessoas que têm maior afinidade com os desafios que vai enfrentar naquele cargo, né? Quando uma pessoa não se sai bem numa entrevista, não significa que ela tem alguma coisa de negativo na maneira ou no currículo ou nas coisas que ela apresentou. Porque, na verdade, um processo seletivo envolve escolher a pessoa que também vai se adaptar melhor à cultura da empresa, né, e aos desafios que essa empresa vai enfrentar. Então, muitas vezes, uma pessoa tem um excelente currículo, mas ela demonstra atitudes que são muito inovadoras, muito criativas, demonstra uma vontade de fazer coisas novas. E a empresa é bastante conservadora, tem muitos limites para atuação no cargo, né? E isso aí poderia entrar em choque e ficar insatisfatório tanto para a empresa quanto para a pessoa. Então, quando uma dinâmica de grupo não te seleciona, não fique preocupado. Procure entender quais os aspectos que você poderia ir melhor, mas sabendo que também aspectos da empresa vão influenciar a escolha, né? E o que será que as empresas estão buscando no comportamento dos novos colaboradores que ela está atraindo para a empresa? Em geral, algumas competências são mais procuradas. Comunicação envolve a pessoa saber se colocar bem, saber comunicar suas ideias, saber ouvir, saber dar feedback, né? E isso pode ser visto na maneira como a pessoa se apresenta, por exemplo, né? Nós vamos ver aqui algumas situações de apresentação em que uma pessoa comunica algo com muita clareza e outra de uma maneira bastante restrita. Também o trabalho em equipe é muito importante porque atritos com a equipe de trabalho atrapalham a produtividade e você vai estar numa situação muito semelhante à da dinâmica de grupo. Você vai ter que fazer alguma atividade com pessoas que você não conhece, num ambiente que você não domina e vai ter que aprender a apresentar resultados. Então, você ter que trabalhar em equipe numa dinâmica de grupo mostra, sim, como é que você enfrenta esse tipo de situação. Também a sua capacidade de relacionamento interpessoal, como é que você conversa com as pessoas, como é que você lida com os embates que podem acontecer, com os problemas do relacionamento um a um, né? A capacidade de liderança, que sempre é muito procurada pelas empresas e que cada vez é mais difícil de conseguir. A facilidade em lidar com pressões externas. Dentro de uma dinâmica de grupo, essa habilidade ela pode ser vista na pressão do tempo. Todas as atividades têm um tempo para terminarem, com um resultado muito objetivo a ser entregue. E como a pessoa lida com isso também é uma dica, né, para a empresa de como ela poderia funcionar com pressão. A criatividade, que é a capacidade de encontrar caminhos alternativos ou de melhorar situações que aparentemente são adversas, né? Também é algo que é muito interessante num ambiente de trabalho. E, finalmente, a capacidade de lidar com opiniões diferentes. Então, fofocas, posições antagônicas, como é que as pessoas administram essa situação para que isso não prejudique os resultados que você precisa obter, né, nas situações.
Então, a dinâmica de grupo é uma experiência extremamente rica, em que os psicólogos podem observar elementos que muitas vezes só um currículo não mostra, né? E como ela é feita em grupo, você consegue alcançar muitos candidatos num tempo curto de tempo, num espaço curto de tempo. E isso ajuda a otimizar o processo seletivo. Então, quais são as etapas que toda dinâmica de grupo tem? Primeiro, uma técnica de quebra-gelo. São atividades lúdicas, apenas para descontrair. Leva as pessoas a quebrar um pouco a tensão de um ambiente tão desconhecido, né? Em seguida, alguma técnica de apresentação. Isso serve para conhecer os participantes e, em geral, se pede a eles que falem sobre si próprio, sobre suas experiências profissionais, sobre seus gostos pessoais, suas rotinas, seus planos para o futuro. E a pessoa não vai fazer uma palestra, porque são muitas, né? Então é preciso saber apresentar o conteúdo certo de uma forma resumida, mas que passe a imagem que você deseja transmitir. Essa atividade precisa ser planejada e a gente vai ter acesso a um vídeo que vai mostrar apresentações que são muito bem sucedidas e apresentações que podem te desfavorecer. E isso fica como uma dica para você. Depois dessa apresentação, há algum tipo de atividade individual para observar como é que o candidato se expõe diante de um grupo. Algum case, algum material que ele tem que fazer uma parte de elaboração pessoal, para depois ter a quarta etapa, que é uma técnica de integração. Então, a pessoa faz uma parte sozinha e depois ela tem que juntar com um grupo maior. E aí envolve negociações para saber como é que você vai trazer a sua parte para a parte do grupo todo, né? Então, também se observa a capacidade de produção dentro de um relacionamento grupal. Tudo isso simula o cotidiano de uma empresa e as competências que a empresa está buscando, com prazos, com contextos semelhantes, né? E a última etapa é uma técnica de encerramento, com informações gerais sobre a continuação do processo e um feedback para os participantes, mostrando o que a empresa espera, agradecendo e formalizando ali o final dessa etapa de seleção. Vamos ver então o exemplo de uma etapa de apresentação numa dinâmica de grupo? Bem-vindo a todos! Nós vamos fazer hoje a etapa de dinâmica de grupo desse processo seletivo. E antes de eu passar a vocês qual é a atividade que nós vamos fazer, vou pedir que cada um se apresente para o grupo todo de uma forma bem sucinta, porque depois vocês terão tempo de falar mais sobre vocês, tá? Você pode começar, por favor? Claro. Olá, meu nome é Matheus, eu atualmente tenho 23 anos, estou no 10º período do curso de Engenharia de Produção. Fiz um estágio há muito tempo atrás, por volta do 4º, 5º período, então estou um pouco fora da área. Estou pretendendo essa vaga porque é uma vaga de engenheiro, né? E como todo engenheiro, eu gostaria de estar trabalhando nessa área. Então, a minha pretensão por essa vaga é só mesmo minha formação. Vamos entender que mensagens o Matheus transmite com esta apresentação. Ele parece destacar já de início aquilo que ele tem de negativo. Ele fala que o estágio que ele fez já tem muito tempo, dá a impressão de que ele nem lembra direito do que ele aprendeu. Ele fala que o interesse dele na vaga é só mesmo pela formação, ou seja, o que me aproxima das demandas da empresa é só porque eu sou engenheiro. E ele ainda fala, como todo engenheiro, eu me interesso por uma vaga de engenheiro. Então, ele se coloca como qualquer um. É uma fala que demonstra uma certa insegurança. Ele precisa
mostrar tudo que ele tem de negativo para não gerar expectativas que ele sente que não pode cumprir. Vocês acham que essa é uma atitude desejável numa empresa que quer que as pessoas tenham iniciativa, que mostrem resultados, que criem novas possibilidades? Com essa apresentação, o Matheus se afasta muito dos interesses das empresas, dos selecionadores e do perfil das vagas. Um recém-formado precisa, no mínimo, mostrar entusiasmo, interesse, foco, porque o que um recém-formado mais tem é sangue novo, é energia, é vontade, o que muitas vezes renova o ânimo da equipe onde ele vai trabalhar, que são pessoas que já têm muita experiência, mas muitas vezes não estão tão entusiasmadas, não enxergam tantas possibilidades quanto alguém que está chegando agora. Olá, meu nome é Camila, eu tenho 23 anos, atualmente eu estou no 4º período do curso de administração e acabei de sair de um último estágio na empresa ArcelorMittal. Estou em busca de uma nova experiência, para poder acrescentar ao meu currículo. A Camila, com essa apresentação, já demonstra grande iniciativa. Ela está no 4º período e já está no 2º estágio. Isso demonstra que ela está sempre buscando, que ela está construindo experiências novas, que ela sabe que é importante ter vivências diferenciadas, e isso é uma imagem muito positiva. Ela poderia ter falado um pouco mais de si própria, ela foi muito concisa nas suas informações, mas já dá para perceber esses pontos positivos. Olá, meu nome é Luiz, tenho 26 anos, estou formando agora em Engenharia Elétrica e sou muito tímido, como vocês vão poder notar. Tenho qualidades que acredito que são importantes para essa vaga, pois sou muito focado, estudioso, disciplinado e tenho um espírito que eu acredito que seja um espírito científico e acredito que essa vaga vai me ajudar muito a desenvolvê-lo. O Luiz faz uma apresentação bastante interessante. A leitura corporal dele é de uma pessoa tensa, ele aperta as mãos, ele esfrega as mãos. É visível que é um momento difícil para ele. Ele começa falando da sua timidez e falando que todo mundo vai notar, e isso é bastante interessante porque ele já avisa que ele sabe que não faz a melhor imagem, mas que ele tem outras qualidades que o aproximam da vaga. É uma apresentação estratégica. Ele fala, apesar dele começar falando do negativo, ele enfatiza aquilo que ele tem de positivo. Podemos dizer que é um rapaz que tem uma visão estratégica, que planejou aquele momento e que tem consciência da imagem e dos pontos fracos dele para tentar administrá-los. Esse perfil de profissional é bastante interessante para as empresas, porque, como ninguém é perfeito, o mais importante, a competência comportamental mais desejada é alguém exatamente que sabe compensar os seus pontos fracos com outros elementos que potencializem as suas qualidades. Bem, concluindo, como então agir numa dinâmica de grupo onde você não tem o menor controle do que vai ser proposto e do que as pessoas estão querendo observar em você? A dica é: seja o que você é. Aceite os seus pontos fracos, trace estratégias para lidar com eles. Procure agir inspirado pelas suas boas qualidades. E não queira adivinhar o que está sendo observado ou que critérios a empresa vai utilizar para a seleção. O melhor é contribuir efetivamente para a tarefa que foi proposta, ou seja, entre no clima, faça o que for pedido e dê o seu melhor.